Vindos. Hoje, com muita alegria, preparamos o nosso encontro e o nosso tema hoje, vamos falar sobre separação, relacionamentos que por vezes não dão certo. Qual será a dinâmica que está por trás desse relacionamento que às vezes acaba e às vezes acaba, mas não acaba, às vezes vai, às vezes volta? Qual é a dinâmica sistêmica que está por trás dessas relações? Então, vamos começar com a apresentação dos nossos profissionais. E hoje a apresentação será feita na ordem de que cada um entrou para o Instituto Evoluir. Maria Tereza não está presente ainda. Segundo lugar, Tânia Lopes. Vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma noite das nossas reflexões sistêmicas. Obrigada, Tânia. Tadeu Augusto. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma noite de aprendizado e de troca aqui, junto com o Instituto Evoluir. Obrigada, Tadeu. Vamos à nossa querida Miriam. Olá, pessoal, boa noite. Mais uma noite cheia de aprendizados, de conquistas, né? Porque cada vez que a gente aprende, a gente vai conquistando e se conquistando, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês gostem, né, do que nós preparamos hoje. Obrigada, Miriam. Marisa. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão sistêmica. O tema de hoje, separações e reconciliações. Quem nunca teve uma separação ou uma reconciliação? Então, eu acho que é um tema que permeia a vida de todos nós. Espero que vocês desfrutem bastante. Obrigada, Marisa. A nossa querida Elaine. Boa noite a todos. E como disse a Marisa, quem não viveu um episódio de separação afetiva? E eu não estou aqui para falar de mim, mas para ouvir de vocês e trazer um pouco da nossa metodologia de trabalho, com base nos ensinamentos do mestre Bert Hellinger, e também agora com as novas constelações com a Brigitte. Então, quando eu chego no mundo das constelações, em 2008, mais ou menos, como cliente, eu chego exatamente na dor de uma separação. Então, é um assunto que me instiga, né? Para que a gente possa entender e dar um lugar a essa dor que é clássica, né? Ainda o mundo precisa de uma continuidade humana, e essa continuidade humana depende de duas pessoas constituírem uma família, ter uma reprodução da forma que a ciência permitir, para que o mundo continue, e a gente continue agora pós-coronavírus, se preparando para ir para a rua. Bem-vindos. Obrigada, Elaine. E eu, Eliane Yara Zaniboni, chego também no Instituto Evoluir para colaborar com todos os meus colegas, como consteladora, facilitadora de constelações. E vamos à nossa introdução, por favor. Opa, o microfone estava difícil de ligar. Então, vamos lá. Basicamente, as constelações, elas procuram responder a duas perguntas, né? A primeira é, o que enreda nas famílias umas pessoas nos destinos de outras? E o que as libera de tal enredamento? Né? Tânia, a segunda... Oi, está ouvindo? Estou ouvindo, vou pedir para você falar um pouquinho mais perto do microfone. Ah, legal. Então, ok, vê se dá para ouvir agora. Tá ok? Melhorou. Tá, então eu volto um pouquinho, né? Então, basicamente, as constelações procuram responder duas perguntas, né?
A primeira é o que enreda nas famílias umas pessoas no destino de outras e o que as libera de tal enredamento. E a segunda, como pode o amor ser bem-sucedido? Então, em nossos relacionamentos e em nossa alma, estamos profundamente ligados a outras pessoas, principalmente em trocas importantes na nossa vida entre o dar e o receber. Acontecimentos remotos no espaço e no tempo, eles continuam produzindo efeitos em nossa alma e em nossas vivências e sentimentos, em nosso pensamento e ação, estejamos ou não conscientes dele. Isso é importante. Na maior parte das vezes, nós não estamos muito conscientes desses emaranhamentos que surgem nas nossas vidas, né? Então, o que nos permite, o que nos prende uns aos outros, o que sucede quando queremos nos desprender desses vínculos? Isso realmente é possível? De que maneiras eles nos conduzem? O que nos ajuda ou o que nos prejudica? Somos realmente capazes de deixar essa vivência de dor, essa culpa antiga, né, que muitas vezes não nos pertence apenas como um elemento do sistema, né? Então, essas perguntas nos invadem e nós não conseguimos dominar. E a partir do momento, né, que nós passamos a olhar de uma forma sistêmica para tudo isso, para todo o nosso sistema, para a amplitude, né, do nosso sistema, nós vamos começando a encontrar soluções, né, para todas essas questões. Então, a partir do nosso nascimento e pela necessidade de pertencermos aos grupos, né, nossos grupos familiares, isso é uma questão de sobrevivência, né? Nós queremos pertencer. Então, isso faz com que nós procuremos estar envolvidos nesse grupo e acabamos trazendo para a nossa vida alguns fatos de pessoas, né, do nosso sistema familiar. E o Humberto fala que isso é por amor. E esse amor mantém unidos os grupos para gerar, sustentar e desenvolver a vida. Esse é o que ele chama de amor de vínculo. É uma força que provê a consciência moral que está a serviço da sobrevivência do grupo e da transmissão do desenvolvimento da vida. Precisamos pensar a respeito ou planejar algo com essa finalidade. Então, como a gente estava dizendo, essa força, esse amor de vínculo, ele tem essa finalidade, né, de manter o grupo. E no seio da família existe uma profunda necessidade de justiça e de compensação, além do pertencimento, né, a necessidade de justiça e compensação. A família e o grupo familiar se comportam como se tivessem uma alma comum. E essa alma vela para que exista na família um equilíbrio entre a perda e o ganho. Equilíbrio esse que abarca várias gerações. Por exemplo, se um homem se separou de uma mulher levianamente, né, ferindo-a, trazendo dor para essa pessoa, possivelmente, num segundo casamento, alguma filha pode vir representando essa pessoa. Então, ela vai reproduzir a raiva e a dor que essa primeira esposa ficou. Desde que ela não seja respeitada, né, essa dor ela fica no sistema. E alguém, nas gerações seguintes, acaba reproduzindo isso. Então, essa é uma forma, né, é um amor que vincula, mas é um amor que, como o Berto fala, um amor equivocado. E é a partir disso que a gente vai falar um pouquinho desses vínculos, né? Que quando a gente inicia um novo sistema, quando a gente encontra uma pessoa, né, e que o amor se consuma, a gente forma um vínculo com essa pessoa. E esse vínculo ele é muito importante. Então, quando
diversas questões, por emaranhamentos que a gente tem no sistema, esse vínculo se rompe, né? Aí nós vamos falar um pouquinho, o pessoal vai trazer várias situações onde esse vínculo se rompe, né? Então, a gente fala de um vínculo que se rompe fisicamente, né? E um vínculo emocional também. Às vezes a gente se separa fisicamente, mas emocionalmente ainda estamos vinculados à pessoa. Então, o pessoal agora vai trazer, a partir disso, várias situações, né? Para a gente falar um pouquinho desses vínculos, né? Que são muito difíceis, é muito dolorosa uma separação, né? Qualquer tipo de separação é dolorosa, mas a separação conjugal, que trabalha esses vínculos, né, do casal, é bastante dolorosa. Então, por que causa tanta dor, né, as separações? Ou porque é tão difícil também a gente reatar um amor e assumir responsabilidades, né, pela nossa parte na relação. Às vezes é muito mais fácil quando a gente culpa o outro por aquilo que não deu certo. Mas o que é certo é que cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Então, agora eu passo, né, adiante para o pessoal trazer as várias situações que a gente vai trabalhar aqui na noite de hoje. Tadeu? Bom, vamos lá. Dando seguimento aí o que a Tânia falou, eu só vou complementar com algo aqui. Então, quando se fala de um casamento, de um relacionamento, na teoria a gente está falando da união de duas pessoas, sejam elas homem e mulher ou pessoas do mesmo sexo, não importa, é relação de duas pessoas. Só que, na verdade, isso trata-se da união de dois sistemas. E cada um dos parceiros traz do seu sistema de origem histórias de vida, sofrimentos, alegrias, costumes, conceitos morais, religiosos, né? Enfim, tem um pacote aí que vem junto, né, de questões e padrões de comportamento que acompanha cada um, né, do casal. E quanto mais esse casal tiver resolvido essas questões com o seu sistema de origem, melhor para o casal. Não que eles vão ficar isentos de dificuldades, né? Mas eles conseguem construir uma vida nova, né? Sem pegar toda aquela transferência de conteúdos emocionais que eles trazem do sistema familiar, dos pais e dos antepassados, né? Então, para que o amor dê certo, é muito importante que os parceiros consigam dizer sim para suas histórias na infância, para os relacionamentos com seus pais, nas famílias de origem, para que eles possam dar prioridade agora para esse novo relacionamento. Então, na verdade, tem a questão da hierarquia, que trata dos relacionamentos, né? Quem chega primeiro tem precedência sobre quem vem depois. Mas no caso dos relacionamentos, o relacionamento atual tem sempre prioridade, né? Então, quando você forma esse novo núcleo, aquele núcleo tem prioridade sobre aquele sistema de origem. E cada família que você constitui, núcleo que você constitui, esse novo relacionamento passa a ser prioridade. E as constelações, elas não trazem assim um manual, né? Como se fosse um carro, por exemplo. Você compra um carro da Ford e vem com um manual lá para você, né? Como vai fazer a manutenção daquele carro, as peças e tudo mais. Mas elas nos trazem, assim, conceitos, elas trazem luz e consciência para os nossos relacionamentos, para que a gente possa viver em sociedade, uma sociedade que se relaciona, que tem tantas questões para serem resolvidas, né? E eu e a Miriam aqui agora vamos trazer algumas situações que causam, né, na verdade, separações, né? Que são muito ligadas a esses vínculos que a gente tem com a nossa família de origem, tá? Então, eu vou falar aqui do casal, os filhos que se casam, né? E, porém, eles não tomaram os pais.
Então, eles têm muitas questões com os pais, que é a primeira situação que a gente traz, e eles acabam se separando. Por quê? Porque eles têm um vínculo muito grande ainda para ser resolvido com os pais. Então, muitas vezes casa, a gente vê aí relacionamentos que não duram nem um mês, né? Às vezes tem vários anos de namoro e tudo mais, noivados e tudo, e a pessoa casa e de repente, um mês, 2 meses de relacionamento sucumbe, né? Não consegue, e eles acabam voltando ainda para a casa dos pais para resolver suas questões. Então, a Miriam vai montar para vocês aí, para que vocês possam observar esses movimentos, né? Através dos bonequinhos. Vamos lá, então. Eu vou abaixar aqui um pouquinho só para ver se dá para enxergar bem aqui. Pode até subir um pouquinho, Miriam. Pode, né? O desenho dá para enxergar, o desenho que eu fiz aqui embaixo? Não, o desenho não, né? Não. Então, eu vou fazer outra coisa aqui. Eu quero que veja o desenho. Vou tirar a mesinha. Vamos lá. Agora melhorou. Ah, perfeito. Agora sim. Uhum. Dá para ver bem, né? Dá. Pode subir um pouquinho para a gente ver a cabeça dos bonecos. Aí, perfeito agora. É o seguinte, é o que ele estava falando. Aqui é um casal, né? Então, existe um sistema. Eu fiz um círculo aqui, bem mal feito, mas isso aqui é um círculo de um sistema. Aqui também tem um outro sistema. Então, é um casal que teve um filho, um casal que teve uma filha. Eles se conheceram e se casaram, então aí formou um outro sistema. E aquilo que o Tadeu falou, quando o homem ou a mulher ainda não tomou definitivamente os pais, ele acaba não saindo de casa como adulto. Ele sai como criança. Né? Então, o que ele faz aqui? O movimento dele é voltar para o vínculo do pai e da mãe. E aqui esse casamento provavelmente vai se findar, porque acabou aqui a relação. E o mesmo pode ocorrer também da mulher, né? A mulher, ela sai e volta aqui para o vínculo dos pais. Aqui se fica vazio, é lógico que vai ser preenchido com uma outra pessoa, enfim. Às vezes o pessoal fala assim, houve uma traição, mas às vezes não é uma traição. Precisou ser preenchido aquele espaço que estava vazio. Né? Então, essa é a primeira situação que o Tadeu colocou. Porque, às vezes, mesmo que não tenha acabado o relacionamento, vê se eu entendi. Mesmo que não tenha ainda acabado o relacionamento, essa pessoa emocionalmente se voltou para o pai e deixou aquele espaço vazio, certo? Exatamente. Então, assim, a gente fala que ele não está inteiro no relacionamento. Né? Então, Entendi. ele acaba, a pessoa está pela metade. Aí ela volta para se preencher um pouco mais e deixa aquele espaço vazio. Perfeito, Miriam. Quer falar, Tadeu? Então, aí já estou trazendo para a segunda situação. Todas as situações de casais que causam separações, na verdade, são todas elas bem parecidas, né? Tem muitas questões lá com a origem, né? Então, é natural que os pais, por exemplo, os pais sempre dão mais aos filhos, né? Começar pela própria vida, educação e tudo mais, né? E a gente conhece casais, por exemplo, que eu até citei em outras reuniões passadas, aquele lá que é o filhinho da mamãe,
ou muitas vezes a princesinha do papai. Então, a pessoa, vamos supor, o filho, de repente, recebeu muito da mãe, foi super protegido, aquela coisa toda. E quando ele vai para o relacionamento, ele se casa, vai tentar formar esse núcleo familiar novamente, um outro núcleo, e o que acontece? Ele acaba transferindo, né? Ele pega, quer receber, continuar recebendo da esposa o que ele recebia da mãe. Então, ele coloca a esposa como mãe. E isso, o que acontece? Acaba o relacionamento não dando certo, porque a gente não vamos nos relacionar com a nossa mãe, né? Como parceira. E a mesma coisa acontece da menina. De repente, ela recebeu muito do pai, às vezes questões financeiras, uma pessoa que sempre foi mimada, né? Aquela princesinha do papai mesmo, né? E aí, o que acontece? Quando ela casa, vai ter lá suas dificuldades, porque se ela transferir, né, quiser receber, fazer uma continuação daquilo que ela recebeu do pai, aí o que vai acontecer? De novo, o relacionamento deles acaba não indo para frente, não vinga, né? Porque ela vai cobrar do marido, vai fazer uma cobrança no lugar errado, né? Como se diz. Então, vai querer receber dele o que recebia ela do pai, e isso vai ficar muito difícil. E a pessoa acaba também se separando por essa questão, que a Mília vai mostrar aí agora para vocês também. A gente fala que precisa desenhar para entender, né? Porque essa demonstração com os bonequinhos é mais assim para a gente reforçar aquilo que ele está falando, né? E o nosso inconsciente ter a compreensão, porque o nosso inconsciente, ele, quando tem alguma coisa demonstrando, desenhando ou formatando, a compreensão é muito melhor. Então, aqui, veja se está bem aqui. Então, tem a mãe e o pai, né? O homem e a mulher. E aí, esse homem também sai buscando a mãe. Que aí é aquela história, né? Que às vezes acontece nos casais, que ele fala assim, pô, você não faz o arroz, feijão igual da minha mãe. Você não corta o bife para mim como minha mãe cortava para mim. Né? Então, aí ele vai buscar isso aqui. Né? E a mulher também pode acontecer a mesma coisa, ela ir buscar no pai aquilo que ela acaba solicitando para o marido. Aí, como o marido não pode dar o que ela quer dele, porque quem pode dar é só o pai, então ela faz esse movimento de volta. E mais uma vez fica vazio o local. Tudo bem? É só completar uma coisa, quando fala de voltar para casa, que sai da relação, não significa necessariamente morar novamente com os pais. Pode ir até morar num outro lugar com amigos ou até sozinha. Mas, na realidade, esse voltar para casa que a gente fala é se preencher dessa energia de pai ou dessa energia de mãe. Porque é com essa energia que a gente cresce e que a gente vai para os relacionamentos. Quando eu não tomei meu pai ou a minha mãe na forma adequada, falta força, falta energia para eu conseguir ter um relacionamento saudável. Isso, não é questão às vezes de voltar fisicamente, né? Pode voltar de uma forma energeticamente, como ela está falando, e continuar no casamento, mas porém aquele casamento meia boca, né? Fala. Às vezes até fisicamente mesmo, né? Aquilo que a gente não aprendeu, a gente retorna para tomar lição de novo, né? Às vezes a questão acontece até fisicamente, retornar para a casa dos pais, de alguma forma, né? Porque o que ocorre na maioria das vezes, que a gente cita bem assim, que a filhinha da mamãe e o filhinho do papai... filhinha do papai, né, e o filhinho da mamãe, justamente, são pessoas que não foram para a vida, né? Então eles vão acabar, eles vão ter dificuldade de morar sozinho também.
é muito provável que eles voltem, sim, para a casa da mãe, para continuar sendo cuidado, né? Ou a moça também vai lá atrás do que o pai lhe dava e tudo mais. Então, é bem quase certeza que eles vão voltar, sim, para a casa dos pais, né? Ou muitas vezes também vão para um outro lugar, mas o pai bancando, né? Ah, eu O vou pai ficar um banca. tempo fora. E o pai banca a viagem, banca o estudo, banca um apartamento, né? Mas tem alguém ali provendo tudo. Exatamente. Daí. Bom, e agora a gente vai aqui para a terceira situação, né? E também a gente já observou isso aí em vários... hoje em dia, marido e mulher trabalham fora, têm uma vida agitada e tudo mais. E muitas vezes acontece ali do casal, tem lá a sua filha, por exemplo, né? E essa filha casa, tudo bem, legal. E o que acontece? Muitas vezes o marido começa a frequentar muito a casa da sogra, vamos dizer assim, né? Então o casal vai sempre passar lá na casa da mãe, aí janta, tem aquela coisa toda, não sei o quê, aquele amor todo. E esse filho, né, essa pessoa, muitas vezes ele não se deu bem com os pais dele, vamos dizer assim. E ele acaba assumindo o lugar como se fosse filho do sogro e da sogra, né? Só que quando ele sai, né, do lugar dele ali, né, de filho dos pais dele, e passa a ter aquele amor, aquela relação quase que paterna ali com o pai e com a sogra e com o sogro, ele se torna o quê? Ele acaba ficando no lugar de irmão da mulher. Então é também uma situação que a pessoa, né, aquele casal, de repente, ele não tem muita individualidade, eles não vão para a vida, eles ficam muito ali como se fossem dois filhos, né, sendo criados pelo sogro e pela sogra ali, né? E aí a situação também qualquer peça que falte, né, a pessoa não tem um modelo dela própria, está sempre acostumado a viver naquela situação ali. O rapaz muitas vezes nem olha para o pai e para a mãe dele, né, porque ele já está ali como, né, e a sogra fala, eu não ganhei um genro, eu ganhei um filho. Isso aí a gente está acostumado a escutar isso daí. E essas coisas vão tendo um certo peso, né, dentro do relacionamento. Que ganhou um filho, então está casado com a irmã, né, na verdade. E a Miriam vai demonstrar isso para vocês aí, no bonequinho. Esse é fácil, né? Tá dando para ver? Tá ótimo. Tá. Então, aqui, ó, os sogros, né? Então, é engraçado que os sogros ficam no meio do casal, exatamente no meio, né? Então, aqui tem o filho, eu coloquei o filho, né? E a nora. Pode ser também ao contrário, né? A filha e o genro. E pode ter essa confusão, né? De se tratarem como os pais de um ou pais do outro. E acabam ficando como fossem irmãos mesmo, dentro do mesmo sistema. Isso acontece bastante. A gente atende, às vezes, casos individuais, né? Terapias individuais e tem essas questões de considerar, às vezes, a sogra muito mais do que a própria mãe, né? E às vezes chamar a sogra até de mãe, né? De chamar mesmo, minha mãe, meu pai, colocar realmente no lugar que faltava, né? Por alguma coisa tenha ocorrido, então a pessoa acaba colocando eles no lugar. É aquela mãe que eu queria ter, é a minha sogra. Aquele pai que eu queria ter é o meu sogro. Isso acontece bastante. E sem querer, o que acontece? A pessoa faz uma exclusão do seu próprio sistema, porque se eu estou adotando a minha sogra como a minha mãe, ou o meu sogro como meu pai, eu estou excluindo o meu sistema de origem, o meu pai e a minha mãe. Então, isso causa muito emaranhamento no sistema. Na verdade, ali, às vezes é o que a gente vê, né? As pessoas têm muito boa intenção, né? Então, muitas vezes ali tem uma superproteção, de repente a mulher só tem uma filha, não teve filhos homens, né? Vamos dizer assim, aí nossa, fica como se fosse um filho,
vai trabalhar na empresa do sogro, aquela coisa toda. É muito amor envolvido, né? Mas quando você olha, tem muita boa intenção, mas isso às vezes não funciona. Então, acaba sendo o que a gente chama lá do amor que adoece, né? Que vai adoecer o casal, né? Porque eles não têm ali um vínculo, né? Como se fosse casal realmente. Fica muito como se fosse filhos, né? Dos pais da moça. E a quarta situação é assim, também ocorre bastante, tem pessoas que têm vários casamentos, né? E então, os casais têm filhos, se separam, vão para um outro relacionamento. E o que a gente tem que observar nesse caso, né? Quando a gente vai namorar, vai se relacionar com alguém que já teve um casamento, que já teve filhos, né? A gente tem que ficar muito atento. Por quê? Porque vamos supor que eu receba alguém que já veio de um outro casamento, que já tem filhos com outra pessoa. Então, os filhos desse relacionamento que ela teve anterior não vão ser os meus filhos. Então, a educação desses filhos vai caber a essa mãe, que hoje é minha parceira, e o parceiro dela. Então, eles vão ter questões lá para resolver a respeito da educação desses filhos. O que a gente percebe muitas vezes é que, no caso, o parceiro quer ser pai também dos filhos do outro, do primeiro relacionamento. Então, aí começa a causar um monte de emaranhamentos dentro do sistema. E os próprios filhos também, muitas vezes, não aceitam, né? Eles têm o pai deles lá. De repente, entra um segundo relacionamento e a pessoa quer mandar na educação, no destino daquela pessoa, e ela não vai aceitar. Aí começa a ter as confusões dentro do sistema. Então, você tem que sempre que respeitar. Se a pessoa teve um relacionamento anterior, tiver filhos, então ela teve um relacionamento. Você é a segunda parceira ou segundo parceiro, pode ter lá seus filhos, mas é bom você saber qual é o seu lugar dentro desse relacionamento. Porque senão você pode fazer 1, 2, 3, 4, quantos casamentos você quiser, se você não respeitar a história do parceiro, com tudo que vem, você não vai conseguir se relacionar e vai acabar, né, tendo todos esses emaranhamentos e causando separações novamente. E a Miriam vai colocar para vocês também. Estou pondo aqui, já pus. Vamos lá. Aqui a gente tem que fazer ao vivo. É tudo ao vivo, né? E é interessante quando nós conversamos a respeito disso, né? E não precisa ser só o casamento, né? Às vezes é um namoro com bastante intensidade, ou às vezes um namoro até curto também, né? Que seja. Eu estava brincando com o pessoal, né? Quando nós se reunimos para conversar a respeito disso, né? Então, foi assim, pior que a gente não sabia de nada, né? Então, quando você conhece alguém, você pega e joga fora todas as fotos que você tem do outro para o outro não olhar. Então, não é só o outro que acaba não gostando de ver a sua foto com uma outra pessoa, mas você também não quer que ele te veja, né, com uma outra pessoa. Então, você também acaba excluindo antes que o outro exclua. Então, eu falei assim, joga todas as fotos fora, que antigamente falava assim, ó, tem que rasgar tudo para liberar para vir outro. No fim, você acaba excluindo, né? E não é bem assim, né? Ou então você faz pior. Eu peguei as toneladas de foto e recortei, uma por uma, e tirei ele. Quando eu cheguei no mundo sistêmico, que eu me dei conta que o negócio tinha piorado. Eu cheguei buscando solução e eu me dei conta. Eu recortei um por um e ainda procurava deixar os filhos, né? E foi desrespeitou. Não, olha o que a gente faz na dor, trazendo, né? Porque eu acho que é bacana trazer que todas as nossas fidelidades de dor, por isso que alguns rasgos, como a gente fala na alma, são maiores, alguns traumas são mais impactantes para alguns casais. Então, a gente vê muitos casais que se separam e têm uma relação super harmoniosa, enquanto pai e mãe, ou mesmo casais que até não têm filhos, mas têm uma relação harmoniosa. Por que para alguns casais tem um impacto maior que o outro? Porque a gente está falando das dores transgeracionais. A gente está falando
que quando essas duas pessoas foram guiadas por esse destino coletivo, elas foram guiadas exatamente por um motivo de reconciliação, de algo que aconteceu muito lá atrás no sistema, e nós, facilitadores e o cliente, não precisa saber o que foi, quando foi, que geração, que país, porque quando a gente vai para essa curiosidade, a gente está na nossa criança. E a criança não decide nada, a criança fica no mimimi, no mumumu. Então, o adulto, ele diz, ok, algo aconteceu nesses dois sistemas, essas duas pessoas, independente do gênero, da escolha, do sexo, essas duas almas, e agora a gente tem os novos modelos que já estamos trabalhando, já estamos recebendo clientes, onde você tem 3, 4 pessoas. Nós estamos em 2020. Então, nesses novos modelos, nós também, facilitadores, trazemos esse campo de amor e reconciliação. Lembrando que o princípio básico da constelação é o não julgamento, respeitando as 3 ordens do amor e dizendo o grande sim. Então, esses modelos hoje, de 3 pessoas, 4 pessoas numa relação afetiva, é algo que a gente ainda está aprendendo a olhar e respeitar e dizer um sim. São novas formas de amor que algo maior vem guiando no planeta. Da mesma forma que hoje a gente tem, para que os casais possam realizar o seu desejo, a sua intenção de serem pais e mães, se não querem ir para adoção, nós temos as diferentes técnicas de reprodução assistida. Tudo isso é algo maior guiando, trazendo a tecnologia. Mas nós sabemos sistemicamente que não adianta eu ir até um banco de sêmen e buscar um doador de sêmen se eu não fizer esse trabalho sistêmico reconhecendo o meu destino, o destino do meu parceiro, né? Então, é bacana porque ninguém está dizendo que é para a gente dizer não para o que tem de novo, para o que tem de moderno, né, em 2020. Mas dizer um sim, incluindo a todos e reconhecendo que todos estão a serviço. E a tecnologia, a ciência, né, ela está a serviço. E as constelações vão trazendo este olhar sistêmico de incluir a todos, mesmo que hoje sejam modelos de 3, 4 casais. 3, 4 pessoas, desculpa. Quando o Tadeu falou de substituir, né, ter o segundo pai, hoje a gente sabe no direito, e eu assisti uma constelação que a Brigitte fez nesse último encontro, eu não sabia que tem uma legislação, que eu não vou saber direito o nome, que quando um casal, né, o casal se separa, tem lá os filhos, aí entra uma segunda pessoa, essa segunda pessoa tem um vínculo bacana como pai, esses filhos consideram, ele que é meu pai, porque meu pai biológico assim, assado, tem um nome que eu esqueci, que você vai no cartório, tem todo um processo jurídico, e aí este segundo homem dá o nome dele, é alguma coisa afetiva, não vou lembrar agora, dá o nome biológico para esse filho deste primeiro homem. E aí a Brigitte fez a constelação trazendo para que a gente olhasse, né, como é que se dá a nível sistêmico esse maneamento. E a gente viu o que já se imaginava, né? Esse segundo homem que chegou, que está dando nome, ficando na ponta dos pés como grande. Ele se entende como grande e ninguém está dizendo que isso está errado, que a pessoa é do mal, é sacana. Não. É por amor que vai para esse lugar que não é o lugar dele, né? De pai, ele é o segundo parceiro dessa mulher. E durante a constelação, o tempo todo, enquanto as falas não foram trazidas, este segundo homem, né? Ele ficava grande na ponta do pé. E aí esses filhos não conseguiam olhar para este pai, que é o pai biológico, que é o pai que trouxe, que não vai mudar nunca. Então é bacana porque hoje, com esses nossos estudos aprendizados diários, pegando toda a metodologia do Mestre Bert, a gente traz para os dias atuais. E eu não sabia que tem um nome, essa legislação, com cartório, com juiz, mas se não... E aí qual é a orientação? Que quando casais desejarem, ninguém está dizendo que não é para fazer, é bacana que faça uma constelação anterior, né, que esse casal se trabalhe sistemicamente para que dê um lugar a este homem, a este pai, a este primeiro pai. Aí sim pode, né, oficializar
a documentação. Então, é bem bacana a gente trazer para vocês, porque, na verdade, a gente está expandindo cada vez mais com tudo, né, que está chegando para nós no planeta. Desculpa, Miriam. Não, perfeito. Eu vou mostrar aqui, depois dessa explanação, não precisa nem falar mais nada, né? Então, Não, boba. o homem e mulher, né? Tem os filhos, que é o primeiro casamento, e aí tem um segundo casamento aqui, ó. Segundo casamento. Quer dizer, se essa mulher não olha para o primeiro casamento, que aqui houve uma história, de fato, e mesmo se não houvesse filhos, né? Aqui houve uma história, uma relação, né? Então, a gente fala que tudo que nós somos hoje é por conta daquilo que nós vivemos, né? Então, é respeitar a história de cada um, aí realmente, aí ele pode realmente sair e ficar nessa história de uma forma mais íntegra, né? Porque houve um respeito aqui. Lembrando que é importante, né, quando o marido ou a esposa já tiveram outro relacionamento, tem filhos desse relacionamento, respeitar o lugar desses filhos, né? Muitas vezes se entra em competição, né, entre o segundo esposo ou o segundo marido com os filhos. Então, isso vai trazer prejuízo à relação, né? Porque essa competição na hierarquia, esses filhos chegaram primeiro para o segundo relacionamento. Então, é muito importante que a gente não entre em competição quando você tem esse tipo de relacionamento, de um segundo casamento com filhos em primeiro, porque senão, assim, a relação acaba se desfazendo, né? Então, cada um tem o seu lugar e a sua importância. São amores que são diferentes, né? A gente tem o amor dos filhos e o amor entre marido e mulher, né? E é importante que tanto um quanto o outro respeitem. Mas é a mesma coisa os filhos respeitarem, né, a escolha da segunda esposa ou segundo marido, de pai ou de mãe. Então, tudo isso, tendo essa organização, esse amor, esse respeito na relação tanto dos filhos quanto dos pais, o casamento, tudo bem, corre tudo bem, né? Então, é muito importante esse respeito nessas relações. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui. Eu não vou responder, eu vou deixar para vocês responderem. Se eu julgar, mesmo que sem exteriorizar, sem deixar explícito, a educação dos filhos do primeiro casamento do meu marido, ou imaginar como a educação desses filhos poderia ser diferente, eu estou me emaranhando sistemicamente? Os emaranhamentos em pensamento também? Posso? Pensamento e energia, né? O pensamento e energia, a gente está falando de campos mórficos, então nós estamos nos conectando a diferentes campos mórficos onde já aconteceram essas várias histórias no processo histórico da raça humana no planeta. Então, quando mesmo que eu não fale, esses filhos sentem a energia, e este primeiro parceiro também sente, e esse segundo. E aí a gente sai desse lugar. Então, esse exemplo que eu dei, e eu vi que alguém colocou aqui no Facebook, eu agradeço, falou do nome do que eu falei. Reconhecimento de paternidade socioafetiva. Grata, Cristina, porque eu não lembrava do termo. Exatamente como a gente falou nesse exemplo. Então, saí do meu lugar, não reconheci que este homem só chegou para mim porque ele viveu essa primeira história, e ele teve esses filhos dessa história, essa mulher teve os filhos dessa história. Se eu não der lugar a esta história de amor, que foi como foi, o emaranhamento já começou. E muitas vezes, quando eu julgo essa ex-parceira dizendo, por exemplo, que não é boa mãe, o que eu estou dizendo? Que eu sou grande,
né? Como a gente traz análise transacional, eu estou dizendo que eu sou a grande, eu vou com meu pai crítico, boto o dedo lá e falo, tá vendo? Você não foi boa mãe, deu no que deu. Então, toda essa energia fica no campo, e as gerações futuras vão estar trazendo como nós fomos buscar as dores do nosso sistema para dar um lugar a todos. Então, é isso que vai acontecer, esse emaranhamento vai num sem fim. E agora, quero trazer a quinta situação, e no começo, que eu estava vendo aqui, explicando para vocês logo no comecinho, a questão de o casal, né, para que o amor dê certo e tal, o que é a união de duas pessoas, que na verdade são união de dois sistemas. E eu citei que esses sistemas, o quê? Têm seus segredos, né? Então, muitas vezes, dentro de uma constelação, aparece alguém lá que quer ver o seu relacionamento com a mãe, que não é bom, por exemplo, né? E quando é colocada a constelação, a gente percebe que aquela pessoa não se dá bem com a mãe, porque ela está vinculada a um ex-parceira do pai. Então, como ela está ali vinculada a um ex-relacionamento do pai, ela tem a mãe como se fosse uma rival. E a mãe também enxerga nela uma rival. Então, muitas vezes, ela não se dá bem com a mãe por conta disso. Quando se acerta a situação, de repente, ela começa a olhar para a mãe e o relacionamento começa a melhorar. Só que, quando você leva isso para o seu relacionamento também, isso também tem suas consequências. Porque você é 50% de cada um deles. Você é 50% do seu pai, 50% da sua mãe. E você, muitas vezes, para honrar o seu pai e sua mãe, que tiveram essa questão no ano passado, você, muitas vezes, vai procurar um parceiro que também vai te trair. Assim como o pai traiu a mãe ou qualquer coisa desse tipo. E também, por fidelidade à sua mãe, você vai se colocar naquela posição também, daquela mãe que teve um ex-relacionamento, um parceiro, alguma coisa assim, e a pessoa fica vinculada ali. Então, não só os ex-relacionamentos nossos interferem, mas também os ex-relacionamentos dos nossos pais. E muitas vezes nós estamos identificados com esses relacionamentos e acabamos trazendo isso para dentro do nosso próprio relacionamento, buscando lá parceiros que vão, de uma forma ou de outra, acabar reproduzindo a mesma história que foi vivida pelo pai e pela mãe. Então, os casais, na maioria das vezes, são até guiados para isso, para que cada um possa olhar pelo sistema do outro. E aí ocorrem também essas questões de infidelidade ou de separações e tudo mais, por conta dessas fidelidades ocultas que tem dentro do sistema familiar, que aí é o que vem de cada sistema, né? E muitas vezes o sistema também não dá certo por questões daquela pessoa, essa ex do pai, por exemplo, que foi deixada, de repente ela tem muita raiva dos homens. E se essa moça está vinculada a ela também pode ter muita raiva dos homens e não sabe nem de onde vem isso. Então, são padrões que a gente vai copiando e trazendo essas pessoas que foram excluídas do sistema. A Miriam pode demonstrar para vocês aí agora também. Vamos lá. Deu? Ótimo. Então, aqui está o pai e a mãe, né? Então, os filhos. Então, eu coloquei dos dois lados, né? Dos dois jeitos. Então, o filho pode estar vinculado ao relacionamento de um ex da mãe, como a filha também pode estar vinculada com o ex do pai. E pode acontecer o contrário também, né? Pode acontecer ao contrário. Então, o que acontece? Com a esposa ou com a companheira, ou com o companheiro, que seja, vai haver alguma dificuldade aqui, porque vai querer honrar alguma situação aqui. E é interessante, porque as pessoas falam assim, nossa, mas como que pode acontecer um negócio desse, né? Então, é simples explicar. Então, esse casal se conheceram, tiveram filhos, né? Só que para eles se conhecerem, para ter filhos, precisou alguém sair daqui da relação. Então, essa pessoa precisou dar lugar para uma outra. E aí o que acontece? Às vezes o filho acaba se vinculando a essa pessoa porque
Só foi por conta dele sair dessa relação que ele pôde nascer. Então, é como tivesse que compensar algo. Então, ele se conecta com essa pessoa para compensar algo. Então, é como ele falasse para ele assim, eu faço por você. Né? Então, às vezes acontece realmente um problema aqui, às vezes, com o próprio pai, porque é como se fosse um rival, né? Então, às vezes, tem essas questões de eu não me dou bem com meu pai, não me dou bem com a minha mãe, nós somos de igual para igual, porque existe uma rivalidade aí, que é um contexto que a gente vai verificar na constelação, existe um vínculo aqui, e essa pessoa aqui não foi reconhecida, não foi notada, né? Mesma coisa aqui, né? Essa pessoa, para ter nascido, é porque houve alguém que ficou muito triste e ficou, às vezes, se sentindo que foi desamparada, foi, né, excluída, rejeitada. E aí, quando ela tem uma situação aqui com outro relacionamento, ela vai sentir a mesma coisa, que ela está sendo rejeitada por esse aqui, ou que todos os relacionamentos que eu tenho não dá certo. Enfim, acontece N coisas nessas relações vinculadas com esses relacionamentos. Muito mais do que a gente imagina acontece isso. Crianças pequenas já acontece isso. O Bert fala que 90% dos casais vivem emaranhados, né, nas relações, ou dos pais, ou de qualquer outro, né, antecessor. Seja lá dos avós, bisavós, a gente até fala, né, as mulheres da minha família não têm sorte no casamento, todo mundo se separa. Então, são repetições que vão acontecendo, né, são padrões que estão no sistema familiar, né, e que a gente muitas vezes não tem consciência. E é muito interessante quando a gente olha, né, e pode se trabalhar. O que me vem à memória, muitas vezes, a questão que a gente olha até mesmo em novelas, né? Novela traz muito esses dilemas familiares, né? De alguém de uma paixão antiga, e aí por preconceito, de repente o pai, a mãe não quis que a filha se casasse com um fulano de tal, porque tinha rivalidade com família, esse tipo de coisa, né? E ela acaba se casando com uma outra pessoa, mas fica esse vínculo, né? Como é que se diz assim? Se desejou muito aquela pessoa e não pôde ter. Aí a pessoa se casa e esse emaranhamento vai passando de sistema em sistema, né? Depois os filhos começam a olhar para esse que foi excluído, muitas vezes foi excluído por preconceito e tantas outras coisas, ficou na dor, e um filho lá vai buscar essa dor aí, né? E acaba se prejudicando dentro do seu próprio relacionamento, por questões de vínculo lá dos pais, né? E agora nós vamos para a sexta situação, né? Que às vezes tem famílias maiores, por exemplo, e antigamente a gente via também, muitas vezes, visto isso em filmes e novelas também, a pessoa que está ali falecendo, e ele chega para o filho mais velho, ou para a filha mais velha, para um dos filhos, enfim, e fala para eles, na minha falta você é o homem da casa, né? Ou você cuida dos seus irmãos, aquela coisa toda. E a pessoa recebe essa incumbência, né? Então é um peso para ela isso, vindo do pai, da mãe e tudo mais. E a pessoa, muitas vezes, o que acontece? Ela acaba assumindo um papel que não é dela. Então, de repente, o pai faleceu, ele fica ali do lado da mãe, cuida dos irmãos e tudo mais, e ele já vai ter dificuldades de ter relacionamento. Mas, tudo bem, ele vem, consegue ter um relacionamento, se casa com essa pessoa, mas o que acontece? Ele continua no papel do pai. Ele continua cuidando dos irmãos ali como se fosse filho dele, né? Então, é aquela pessoa que a gente diz assim, se o relacionamento atual tem prioridade e ele fica muito vinculado a esses irmãos lá, cuidando dos irmãos como se fosse pai, ele não está muito presente no sistema dele. Então, muitas vezes, ele não está presente para a esposa, ele não está presente para os próprios filhos com essa esposa, e vai tendo as dificuldades e tendo
que acaba ocasionando em separações também. Então, é o filho que acaba assumindo o lugar, né, de pai dos irmãos. E a gente costuma ver nos sistemas familiares aquela pessoa que é pai de todo mundo, que é mãe de todo mundo, que faz tudo por todo mundo, né? Tudo bem, mais uma vez, é aquela coisa, a intenção é boa, a pessoa tem lá suas crenças de bondade e tudo mais, mas muitas vezes esse amor acaba adoecendo todo o sistema familiar, né? E principalmente para a pessoa também, que muitas vezes o relacionamento dela é afetado, né? E ela tem aquela participação incrível na família, mas a própria família dela ali não está em harmonia. E a Mira vai demonstrar isso para vocês agora também. Esquece sempre do microfone, né? A gente pensa que está tudo automático, mas nem tudo, né? Então tá aqui, ó, pai, a mãe, os filhos, né? E aquele que recebeu a incumbência aí de tomar conta dos irmãos, né? Às vezes tem um irmãozinho até menor, né? E aí, o que acontece? Ele não fica inteiro para a relação. Ele não fica inteiro para essa relação. Eu coloquei até uns pontinhos assim, porque acontece às vezes, a gente, né, em constelações, a gente percebe que a pessoa às vezes se casou, e aí ele vem reclamar que não teve filhos. Aí vamos levantar o histórico, mas o que acontece? Por quê? E aí ele fala assim, eu tomo conta dos meus irmãos, sempre tomei conta dos meus irmãos, eu sou o pai dos meus irmãos. Então, a gente percebe o quanto que a pessoa acaba se fazendo já pai dos seus próprios irmãos, né? E, evidentemente, ele já tem uma família construída, então vai ter dificuldade também de ter filhos, né? Porque ele já tem os filhos dele de uma forma, né, estranha. Então, ele acaba tendo essas dificuldades na relação. Pode estar casado e, às vezes, a mulher não aguenta isso também, né? Você tem que cuidar da nossa família, não da família do seu pai e da sua mãe. Então, tem bastante confusão em relação a essa situação. E tudo que nós estamos colocando aqui são situações, exemplos, né? Cada constelação é uma constelação, cada caso é um caso. É lógico que não existe só 6 situações, é muitas situações, é diversas situações. Então, nós estamos colocando só de uma forma didática, para, às vezes, alguém pode se identificar com uma delas, né? E esse que é o nosso papel hoje, trazer algumas situações só para trazer algumas informações, identificações e enfim, né? Oi. Elaine, você vai falar agora? O microfone dela está desligado. Agora sim. Sou eu? Estou emaranhada na minha comunidade de destino, é muito estudo, muito curso, cliente chegando, respondendo, estou emaranhada. Porque o facilitador também traz grandes emaranhamentos. E cada cliente que chega para nós, ele chega na ressonância, e isso eu vou morrer falando. Cada cliente que eu atendo, as minhas fichas ficam caindo, né? O sistema desse cliente me guiando para mais um caminhar no meu sistema. E aí eu estava lendo no Facebook, eu esqueci o nome dela, que fala do sobrinho, falando em destino, né? Então, trazendo o conceito que a gente trabalha bastante com os fundamentos
do Bert e aprofundando agora cada vez mais nesse movimento com as novas constelações. Veja, esse destino coletivo foi guiando, essas duas pessoas se encontraram e algo acontece nesse sistema. Ok. Quando esses dois vão se encontrando, tendo filhos, não tendo filhos, essa comunidade de destino passa a vigorar e passa, e toda vez eu esqueço a palavra, passa a ser mais importante do que o sistema familiar, pai, mãe, vovó. Esse casal vai estar trazendo as dores do sistema de um e de outro, então eles chegam com os seus espelhos. E lembrando que sogro e sogra também chega com um espelho. Tudo que a minha sogra me incomoda, tudo que o meu sogro me incomoda, o sistema está dizendo para mim, olha lá o que você não olhou e não tomou do teu pai e da tua mãe. Porque sabemos que uma única constelação de tomar pai e mãe não vai resolver para ninguém. É um processo de vivenciar sistêmico. Né? Isso não é venda de carnê de constelação, mas é o real. É um vivenciar sistêmico e o campo vai estar trazendo para cada um de nós. Quando esse sogro e essa sogra me trazem alguns incômodos, algumas dores, o sistema está dizendo para mim, você está pronta para olhar para as dores do seu pai e da sua mãe? Ah, mas eles são tão diferentes. Nossa, são muito diferentes. A gente vai indo para o trabalho sistêmico e vai percebendo as fidelidades. Esse sogro e essa sogra é o melhor sogro e sogro que você poderia ter. Por quê? Porque se não fosse esse sogro e essa sogra, esse homem ou esta mulher não teria chego para você e você não teria construído a sua comunidade de destino. Da mesma forma que nós honramos e falamos em tomar pai e mãe, nós falamos em honrar, tomar sogro e sogra. Essa vida só chegou para você construir essa comunidade, porque esse homem e essa mulher se uniram. Então, um primeiro conceito bacana que começa... Isso não é venda de carnê de constelação. Que começa a desconstruir algo do imaginário. Só um minuto, Elaine, que eu vou desativar o microfone. Só um minuto. Pronto, pode continuar. Quando a gente fala de filhos e sobrinhos, o amor de tio e tia, independente se esse tio e essa tia têm filhos ou não, ele é muito grande no sistema. Então, muitas vezes quando a gente tem a autorização e sente no campo que algo maior diz, e nas novas constelações a gente trabalha com menos regras, menos protocolos, e sim a serviço do amor, muitas tias podem constelar, sim, esses sobrinhos que ainda não foram para a autonomia. Por quê? Porque este irmão fez o que sabia e está no tempo que ele está. Isso não quer dizer que esta tia sai do lugar dela de tia. Ela vai trabalhar como tia. Ela vai estar no lugar dela de tia, e não de mãe, nem de pai. E, principalmente, o facilitador vai trazer para que esse cliente não tenha um olhar para este pai ou essa mãe julgando, dizendo que o pai não foi capaz, que o pai não consegue, que a mãe não consegue. Então, esse trabalho ele poderá se dar no lugar de tia. Ela tem um lugar no sistema, sim, de amor. Então, acho que é bacana trazer. Lógico que cada caso é um caso, a regra e quem... Nós estamos falando enquanto constelador, mas na hora que a constelação começa, muitas vezes nós, consteladores, percebemos que ela está caminhando numa trajetória que nós também não sabíamos. Então, é bacana trazer esses conceitos, né? Como todo mundo já trouxe, de que este homem e essa mulher só vão estar disponíveis para um próximo relacionamento se tiverem respeitado, se tiverem tomado esses ex-parceiros. E quando todos nós falamos de ex-parceiros, é importante dizer que hoje sabemos que o primeiro filho daquela comunidade de destino é o filho que é encarregado sistemicamente de buscar todos os ex-parceiros de pai e de mãe. Então, a gente costuma dizer que o primeiro filho ele traz uma carga sistêmica maior que os outros filhos. Por quê?
Porque esse primeiro filho entende que se esse pai e essa mãe não tivessem dado a vida para ele, o amor dele pelos irmãos é tamanho que ele reconhece que foi ele quem abriu este campo, permitiu que outros chegassem. Então, para devolver, e a gente diz que é a criança arcaica, a criança mágica, para devolver este amor gigantesco a esse pai e essa mãe, o que ele faz? Pode deixar que eu vou trazer os ex-parceiros. E quando a gente fala em ex-parceiros, e na cultura do Brasil a gente já falou aqui, e para quem não ouviu, nós temos o campo das prostitutas. Boa parte dos homens, no Brasil como um todo, e hoje ainda continua acontecendo, isso não é uma crítica, é um fato, iniciam a sua vida sexual com prostitutas. E muitas vezes esse menino homem, se apaixona por essa prostituta, ele tem um sonho com essa prostituta. Esta energia, e essa prostituta também, porque ela é uma mulher. Ela é uma mulher. Essa mulher também pode se apaixonar por esse menino e por conta dos clãs, que é a linguagem que a gente usa nas constelações, os clãs falam assim, não. Nesse sistema aqui não vai entrar. E quando a gente fala em clãs, nós podemos falar das prostitutas, nós podemos falar das religiões, nós podemos falar dos políticos e nós podemos falar das etnias. Então, esses clãs que trazem esse destino coletivo dizem assim, não, aqui não vai entrar não, aqui é o meu clã comunista, aqui não vai entrar ninguém do centrão. Os sistemas começam a se ressentir. Aí alguém desse sistema não diz, não, a gente vai incluir outros. Então, esses movimentos todos, eles estão presentes nas nossas células, e muitas das histórias não chegaram para nós. Não chegaram, a gente não tem essa informação, muitas vezes esse familiar foi excluído, essa história foi mantida em segredo, né? Quantos religiosos deixaram a sua trajetória, por exemplo, na Igreja Católica, ninguém está dizendo que é errado, é amor, deixaram, como é que fala? Deixaram a batina, tem um nome, né? Deixa a sua trajetória como alguém representando a Igreja Católica e vão construir uma família. Podemos perceber que muitas vezes os destinos nessas famílias, e vocês podem buscar que vocês vão achar, tiveram histórias não muito bacanas, quando esse homem e essa mulher se ressentem. Porque o campo mórfico da religião, e por acaso eu estou falando da Igreja Católica, mas a gente está falando de todas as religiões do planeta, ele se ressente que este filho largou esse clã, abandonou esse clã. Então, é tudo muito complexo, né? A gente começa a falar agora, daqui a 12 vidas a gente vai estar falando ainda. Mas é bacana estar trazendo esses conceitos, e principalmente para nós mulheres, eu estava acabando de ler aqui, nós tivemos clãs na história do planeta Terra de mulheres guerreiras. Então, para a sobrevivência, essas mulheres tiveram que ser guerreiras, para defender os filhos, as crias, os homens foram para a caça, foram para as guerras. Tudo isso está registrado no nosso DNA. E aí, essas nossas últimas gerações, e eu faço parte dessa geração, aprendeu o quê? A ser guerreira e não respeitar o homem. Bater no peito e dizer que não precisa desse homem, porque, imagina, eu sobrevivo agora, então, ter os bancos de fertilização, eu preciso menos ainda, eu posso dizer isso. Por quê? Porque nós trazemos fidelidades às dores, à solidão, aos medos dessas mulheres guerreiras. São histórias que estão no planeta Terra, eles estão na nossa célula, nada some. Tudo que foi vivido está presente no planeta e está nas nossas células se pertencermos a esses clãs. Então, a gente começa a entender por que as últimas gerações, e ninguém está dizendo que o feminismo não é bacana, que a independência, a autonomia da mulher, ninguém está dizendo isso. A gente está falando de energia, de forma de se relacionar na parceria afetiva com homens e mulheres. E isso a gente está aprendendo agora, que foi como foi. Mas hoje, com essas ferramentas, nós podemos olhar que nós podemos seguir essas duas pessoas numa parceria, numa cumplicidade, né? No que nós chamamos na intimidade. E quando a gente fala na intimidade sistêmica, a gente não está falando daquela intimidade que a gente conhece
né, no coletivo popular. A gente está falando na intimidade da alma, na intimidade de reconhecer que essas duas pessoas estão a serviço de algo maior. É fácil reconhecer isso? Não, é um processo, né? Mas é bacana poder trazer para vocês esse conhecimento, porque a gente vai abrindo e expandindo muito mais o nosso campo de amor, né? O nosso campo de amor, de paz, de reconciliação, que é o grande convite que a constelação traz para todos nós no sistema. Acho que era bacana trazer um pouco... Quando você traz, Elaine, a questão desses campos, né, e que a gente está a serviço do sistema, a serviço da reconciliação, muitas vezes a gente percebe num casal que, na verdade, estão vivendo ali guerras como se estivessem numa guerra. Sim. Porque eles estão ligados a campos mórficos de países e povos lá atrás que guerrearam. Sim. E é aquilo que você falou, está no DNA. Sim. Só que, lógico, aquele homem conheceu aquela mulher, foram atraídos, né, pelas comunidades de destino. Só que se você olhar, por exemplo, a história deles lá atrás, daqueles povos, né, uma descendente de X e Y, são povos que viveram guerra lá atrás. Sim. E hoje a pessoa que inconscientemente, né, como casal ali, às vezes não está trazendo nem coisas de pai e de mãe, mas traz coisas de campos muito maiores. Sim. E a gente é guiado também por esses campos. E muitas vezes um relacionamento não dá certo justamente porque as pessoas não têm o conhecimento, não têm essa consciência. Porque muitas vezes, trazendo isso para uma constelação, isso ficando claro, muitas vezes aquele casal segue justamente na paz, na reconciliação, né? Justamente. Importante a questão da reconciliação também, quando cada um olha, né, para o seu sistema e diz sim, né, para tudo como foi, e consegue se desemaranhar, e aí olhar também para as famílias, né, para as famílias de origem de cada um, que muitas vezes eu julgo a família do meu marido julga a minha família, então vamos, né, ver o que cada um tem de melhor e respeitar cada família como é, e como foi, né, tudo que passou para cada um, e aí sim a gente reconstrói a nossa família baseado em nossos valores, então nós vamos dar um direcionamento para esse sistema que nós formamos, e valores nossos que são importantes para nós enquanto casal. Então aí tem a possibilidade de uma reconciliação também, né? Então, quando cada um mais inteiro para o seu companheiro, a reconciliação é possível, né? Muitas vezes a gente está falando só de separações, mas como o Tadeu e a Elaine já falaram, a reconciliação é possível, né? Desde que cada um olhe e assuma a responsabilidade e, né, se despeça, né, dos emaranhamentos do seu sistema. Eu estava... Nossa, o tempo já voou, hein? Então, vou falar rapidinho. Eu estava só lembrando, e algo que é bacana de ser trabalhado, o Bert, eu não assisti, aliás, eu não conheci o Bert, a não ser pelo YouTube, mas o Bert fez algumas constelações, e nesse processo a gente fez algumas também, em relação à barba, né? Então, por que que hoje muitos homens têm barba no mundo todo, né? O que é que cada um traz? A barba está dizendo assim, esse filho está dizendo para essa mãe, você não me entregou, você não me confiou para o meu pai, você não confia naquele homem. Então a gente acha que é modismo, a geração está com preguiça, dá trabalho fazer barba. Não é. E cada constelação que a gente faz de um homem que chega com a barba e a gente traz essa consciência, 100% dos casos que eu assisti, participei, conduzi, esses homens tiraram a barba. Então, de novo, nós mulheres tivemos uma trajetória aí, que é uma trajetória histórica, sociológica, antropológica e sistêmica, que a gente também está sendo convidado a olhar. Então, é bacana trazer para vocês, quando vocês olharem um homem de barba, perceba como é essa mãe, né? E cada vez que o meu filho chegava de barba, eu ficava brava e eu achava que é porque eu não gostava esteticamente, por causa do calor, do transpirar, até que eu entendi, e de verdade, né?
De verdade, eu não confiava e não entregava ele para o pai dele, porque eu enxergava o pai dele como homem e não como o pai dos filhos. Então, esse é um processo sistêmico, que eu acho que era bem legal trazer. Obrigada, Elaine. Vamos lá, Marisa? Vou tirar aqui. Quando você falou do Bert, eu estava nesse seminário em que ele constelou um moço que estava com barba. E ele fala exatamente isso, né? O que tem nesse emaranhamento sistêmico, aonde ele não pôde tomar o pai como deveria. E aí foi feito num dia, e no dia seguinte ele chama o moço para ver se o moço tinha cortado a barba ou não. Foi muito interessante, foi bem legal. Então vamos lá, E ele gente. tinha cortado a barba ou não? Tinha cortado. Ai, que legal. Foi muito legal. Como nós falamos hoje muito de separações, né, de relacionamentos, uma coisa que pega muito e que a gente não se dá conta são relacionamentos que a gente termina, seja um namorado, um noivo, uma paquera, um ex-marido, alguém que nós formamos um vínculo e que não deu certo. Aí não deu certo, eu pego e quero esquecer, como muitos falaram aqui, eu rasgo a fotografia, ou eu apago a figura daquela pessoa quando tiver nas fotos que estão comigo, ou eu pego essas fotos, escondo dentro do armário para que ninguém veja, fica lá guardadinho. São exclusões. E o que acontece? Esse relacionamento fica uma linha solta, presa na gente, uma linha que não se solta. Por quê? Porque energeticamente esse vínculo ainda existe. Então, nós vamos fazer um exercício aqui agora, aonde vamos ver se vocês... Dá para ver? Essa bonequinha de azul representa vocês. Eu pus aqui uma mulher, mas quem for homem é só fazer exercício ao contrário, tá? Então, essa aqui representa vocês. Esse homenzinho aqui está representando o relacionamento que você teve e que ficou um vínculo, não houve um corte energético aqui como deveria. Na constelação a gente fala liberação. Se você teve mais do que um relacionamento que ficou preso, um ex-marido, um ex-noivo, um namorado, você faz com um e depois você pode fazer com os outros relacionamentos que você teve, tá? Então, aqui, você vai perceber como que é olhando para essa relação que você terminou, mas que energeticamente ainda fica um vínculo. Percebe como você se sente. Como que é olhar para essa pessoa. Percebe que sensação vem. Percebe se vem alguma emoção. E agora eu vou falar umas frases e mentalmente você vai repetindo para essa pessoa. Eu vejo você. Nós tivemos uma história juntos. Eu assumo os meus 50% e deixo com você os seus 50%. Agora eu te dou um lugar de respeito no meu coração e no meu sistema. E agora eu libero você e me libero para ser feliz. E esse relacionamento, ele vai falar para você a mesma coisa. Eu vejo você. Nós tivemos uma história juntos. Eu agora assumo a minha parte e deixo a sua com você. Agora eu te dou um lugar de respeito no meu coração e no meu sistema. Agora eu me libero de você e te libero para ser feliz. Quando é feito esse movimento, ela pode olhar para o destino dela
para outros relacionamentos. E ele pode olhar para o destino dele, porque agora não existe mais essa linha solta aqui prendendo um ou outro. Eles estão livres para cada um poder viver a sua história, para ter os seus relacionamentos. Percebe o que mudou em você. Percebe o que mudou quando você pensa nessa pessoa. Todo mundo bem? E agora eu vou fazer um exercício de visualização. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos, pensando num relacionamento que vocês têm, num relacionamento atual, não mais esses que vocês tinham vínculos. Eu vou pedir para que vocês, de olhos fechados, imaginem o homem na sua frente, esse parceiro. Se você for um homem, imagine uma mulher à sua frente. Esse homem estende os seus braços para você acolhedoramente. Também a mulher estende assim os seus braços. Olham-se nos olhos e lentamente se aproximam mutuamente. Então, se abraçam afetuosamente. Quanto tempo aguentam esse abraço? Somente um pequeno tempo. E se soltam. Esse abraço afetuoso de dois seres não pode ser sustentado por nenhum dos dois por muito tempo. Eles voltam a afastar-se, uns passos para trás. Então o homem olha mais além da mulher e volta a estender os seus braços. Atrás da mulher, ele vê os seus pais, os seus ancestrais, o seu povo, a sua língua, a sua cultura e os destinos de sua família. E atrás dela, vê a humanidade inteira. Em seus braços estendidos, inclui a todos, junto com a mulher. Também a seus pais, seus ancestrais, tudo o que pertence a ela. E também a humanidade completa. A mulher faz o mesmo. Também estende os braços e atrás do homem vê os seus pais, seus ancestrais, sua cultura, tudo aquilo que pertence à sua família e atrás dele, a humanidade inteira. Seus braços estendidos englobam tudo isso, junto com o homem. Continuando, voltam a aproximar-se com os braços estendidos. O que sucede agora? O que mudou? Quanto maior e mais amplo se pode ver em que se converteu tudo isso. E quanto mais modesto e, no entanto, com muito mais força e abundância. Olhamos para o nosso parceiro ou a parceira com a qual nós nos encontramos em uma relação. Olhamos nos seus olhos. O homem e a mulher olham-se nos olhos e cada um diz ao outro: sim, concordo contigo, tal como és. Para mim, estás bem tal como és. Amo-te exatamente como és.
sim é a primeira palavra mágica numa relação de casal. Continuando, vem a segunda palavra mágica. Ambos se olham e o homem diz à mulher e a mulher diz ao homem: por favor, por favor, por favor. O que muda na alma tão somente com essa frase, por favor. Como o coração e o amor se expandem. Então, vem a terceira palavra mágica. Ambos se olham e cada um diz ao outro: obrigada, obrigada, obrigada. Respirem profundamente, soltem o ar bem devagar e vai abrindo os olhos para um novo momento na sua vida, sentindo que para que você consiga, para que você realize uma relação com muita troca, com muito amor, nós precisamos dizer sim a esse companheiro ou essa companheira. E nós precisamos dizer sim a todo o sistema que vem com ele. Somente dessa forma nós vamos poder viver um amor adulto e maduro. Se alguém quiser completar alguma coisa. Estão todos bem? Alguém quer falar alguma coisa? Algum participante, algum constelador? Eu tenho alguns avisos para fazer para vocês hoje. Em primeiro lugar, esse encontro nosso vai modificar um pouco, não teremos mais os nossos encontros semanais, teremos os encontros mensais. Então, uma vez por mês, nós continuaremos com as reflexões e no meio de cada reflexão nós teremos workshops, teremos os acompanhamentos sistêmicos. Os acompanhamentos sistêmicos na verdade, quando vocês quiserem, né? Basta entrar em contato com o Instituto. Mas vão ser promovidos workshops com vários temas, só esses encontros semanais que não serão mais semanais, agora serão mensais. E sempre vai ter publicidade dos temas pelas redes sociais. E, na verdade, a gente vai sentir muita falta de vocês. Então, se vocês quiserem abrir os microfones para nos despedirmos, que o nosso encontro de hoje chegou ao fim. Acho que era legal trazer também que a gente também vai começar nesse novo modelo, trazer os workshops, enquanto não podemos ir para os presenciais. Então, os workshops temáticos que nós já fazíamos anteriormente no Instituto. Então, a gente já pode adiantar para vocês, já podem divulgar e ficar aí, dia 13, julho, dia 13 e 16, eu e a Marisa vamos fazer o workshop ao mês das avós, e nós vamos fazer o workshop que nós fizemos o ano passado presencial, onde nós vamos trazer a conexão com a nossa avó materna. Então, é bacana, e a cada mês a gente vai procurar trazer um workshop temático com as nossas duplas, tá bom? Isso mesmo, Elaine, obrigada. E outra coisa que eu deveria ter falado, que os encontros serão mensais, todas as últimas quintas-feiras do mês. Isso. É importante. Obrigada, Miri. Pode falar um pouquinho do acompanhamento? Às vezes a pessoa quer compreender alguma questão do ponto de vista sistêmico, né? Então, ela pode trabalhar vários temas, né? A família, a profissão, o relacionamento afetivo.
saúde, tudo isso do ponto de vista sistêmico. Então, sistêmico são 4 encontros, né? Então, a gente pode fazer um valor um pouco diferenciado para 4 encontros já fechado, ou, à medida que nós quisermos, a gente vai marcando com um dos facilitadores da equipe, né? Esses acompanhamentos. Então, hoje eu quero trabalhar um pouquinho o meu profissional, eu quero trabalhar a minha relação com a minha mãe, né? E aí a gente vai trazendo, né? Escolhe um facilitador para lhe acompanhar, né? E pode ser feito esse trabalho, né, de uma forma mais gradual. Tem 1 hora esse encontro, né? Pode ser feito semanalmente, da forma como você escolher, ok? Então, assim, é muito bacana, né? Porque aí a gente tem uma amplidão, né? Amplia a nossa visão do sistema. Então, está feito um convite para vocês também. Muita gratidão a todos vocês que estiveram conosco nessa jornada, nesses últimos 90 dias. E possam estar conosco nos próximos, né? Nos próximos encontros, né? De sistêmicos, das reflexões ou dos workshops. Isso mesmo. Obrigada, Tânia. Tem algumas mensagens aqui agradecendo. Desculpa. Vou ler uma mensagem aqui, ó. Pena, mas sou muito grata a todos e a todos os encontros por tantos aprendizados. Esse exercício de hoje me trouxe um grande alívio. Gratidão. Muito obrigada por tudo que nos foi ensinado até agora, por todas as vivências tão significativas na nossa trajetória. Parabéns para toda a equipe. Parabéns, pessoal. Gratidão a todos. Nós que agradecemos, né? Nós que agradecemos. E não vamos sair nós não vamos sumir, nós estaremos, né? Exatamente. Só não toda semana, mas todo mês estamos aí. Vai ter bastante trabalho ainda pela frente. Vai ampliar o nosso leque, né? É verdade. Então, nós que agradecemos. Só para lembrar, nós estamos 100% online. Tanto as constelações, elas são possíveis para serem feitas dessa forma, como vocês viram agora com os bonequinhos, é perfeitamente possível fazer online, e toda a equipe está totalmente disponível para tudo que vocês precisarem, tá bom? Gratidão pela presença de todos, desde o nosso primeiro encontro até hoje, um beijo no coração de todos. Até mais. Acompanhe também o nosso site, né? Que está muito bacana. A Michele deu uma repaginada, está muito legal, vale a pena conferir lá. Gente, gratidão a todos, muito obrigado. E eu espero que quando estiver liberado, né, os encontros presenciais, que a gente possa receber todos vocês lá no Instituto. E esteja liberado também o abraço, para a gente dar um abraço em vocês. Tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Vera, você pergunta aqui se nós estamos terminando. Eu vi que você acho que saiu e entrou. Nós estamos terminando de hoje e semana que vem não terá. Agora será só as últimas quintas-feiras de todo mês, um encontro mensal, tá ok? Como é que é? Vai ser uma vez por mês? Isso mesmo. Olha, toda última quinta-feira do mês. Eu pego sempre a gravação do programa, porque eu não consigo assistir no dia. Agora eu entrei no finalzinho, estou escutando vocês falarem, eu falei, será que